Então, hoje vamos falar sobre os opioides, né? O que são os analgésicos opioides? Eles são fármacos que têm uma afinidade, né, seletiva pelos receptores opioides. Quando esses fármacos se ligam aos receptores opioides, eles provocam a analgesia de elevada intensidade. Primeiramente, nós temos que saber o que é o ópio, o que é o opiáceo e o que é o opioide. O ópio, ele é um produto natural que se extrai da erva ormideira, que é essa plantinha aqui. Já o opiáceo, eles são produtos obtidos do ópio, né? O mais conhecido aí, a morfina. Nós temos também os opioides, que os opioides são substâncias endógenas e exógenas, que também têm afinidade pelos receptores opioides. Olha só, os opioides não necessariamente precisam derivar, então, do ópio, né? Eles são somente substâncias que podem até mesmo ser produzidas pelo nosso próprio corpo, né? Que seria os endógenos. E também pode ser os exógenos, que são os que podem provir do ópio. Aqui nós temos a escaleira de analgesia da Organização Mundial da Saúde, né? Que primeiramente nós usamos os AINES, depois um pouquinho mais elevado os opioides menores e um pouquinho maior os opioides maiores. Então, entre os narcóticos derivados do ópio, nós temos morfina, codeína, heroína, hidromorfina, meperidina e metadona. E aí nós temos os opioides endógenos, né? O que são os opioides endógenos? São opioides produzidos dentro do nosso organismo, sendo eles a endorfina, metionina, encefalina e dinorfina. Esses opioides endógenos, eles são muito importantes para a gente entender o porquê a nossa dor passa sem necessariamente a gente tomar um medicamento. Por exemplo, nós estamos sentindo uma dor e após um determinado tempo, essa dor passa, certo? Sem eu ter tomado nenhum medicamento. Por que essa dor passa? Porque o nosso corpo produziu esses opioides endógenos se ligaram aos receptores opioides e provocaram, então, analgesia. Nós temos o sistema opioide endógeno, então, como já dissemos, né? E existem várias famílias de opioides endógenos, que são as encefalinas, dinorfinas e endorfinas. Também é necessário aprender que nós temos 3 tipos principais de receptores opioides, que são o delta, o mi, também chamado de mil, e o kappa. E o mil, ele é o de maior significância para analgesia, certo? Lembrando que todos esses receptores opioides, eles são acoplados à proteína G, o que significa que ao ligar a substância, ao ligar-se ao receptor, vai ativar a proteína G e assim uma cascata de reações. Esses receptores opioides, eles estão em todo o sistema nervoso central e periférico, estão em tecidos parácrinos, exócrinos e também em células que estão implicadas ali no processo de inflamação e imunidade. No sistema nervoso periférico, esses receptores vão estar nas fibras aferentes primárias e também simpáticas. Também vão estar lá presentes nos plexos mientéricos e submucoso do aparato digestivo e também na bexiga, né? E isso aqui já vai começar uma introdução de como eles atuam, né? Onde eles estão e os efeitos que eles causam. Aqui nós temos os principais efeitos dos receptores. Por exemplo, o receptor Mi ou mil, ele provoca uma analgesia supraespinal, provoca miose e também depressão respiratória. Já o delta, ele provoca uma analgesia espinal, né? Que tá ali na medula espinal. E o kappa já provoca sedação. Beleza. Mas como isso acontece, né?
Basicamente é assim, os receptores opioides acoplados à proteína G são ativados por fármacos opioides, e quando esses fármacos opioides se ligam a esses receptores, eles vão causar uma resposta neuronal imediata. Como? Através da redução da atividade bioelétrica e também através da redução da liberação de neurotransmissores. Por quê? Porque quando ele se liga a esse receptor, ele provoca a inibição da adenilciclase, o que vai diminuir a corrente de entrada de íons para dentro da célula. E isso diminui a atividade elétrica espontânea, ou seja, vai ser mais difícil provocar um potencial de ação ali para mandar essa informação de dor proveniente ali de um tecido que foi lesionado até a medula espinhal. Além disso, ele também faz a ativação da conductância do potássio. O que acontece? O potássio, ele é um íon positivo. E quanto mais ele estiver dentro da célula, mais a célula fica positiva. E isso faz com que a célula se despolarize mais rápido e mande informação. Porém, ao abrir o canal de potássio, o potássio começa a sair para fora da célula. E se eu tiro um íon positivo de dentro da célula, eu faço com que a célula fique mais negativa. Portanto, eu provoco hiperpolarização. E essa hiperpolarização vai causar uma diminuição da excitabilidade. Por quê? Porque vai ficar mais difícil provocar uma excitação naquela célula porque ela está muito negativa. Além disso, também faz a inibição, esses opioides, da conductância de cálcio. Lembrando que é muito importante que o cálcio entre dentro da célula porque ele é um íon positivo. Então, ele facilita a despolarização. E, além disso, é necessário que o cálcio entre dentro da célula para poder liberar as vesículas de neurotransmissores lá na fenda sináptica para poder ter uma conversação, entre os neurônios, que é a sinapse. Também esses opioides, reduzem a liberação de neurotransmissores, que podem ser glutamato ou GABA. Aí agora, regulação dos receptores opioides. O que acontece aqui nessa regulação? Como é regulado, Quando um fármaco, ou seja, quando uma substância se liga ao receptor opioide, ele vai causar uma dessensibilização. O que é essa dessensibilização? Quando o fármaco se ligar a esse receptor vai pegar e vai sair lá da membrana celular e vai ir para dentro da célula. Ou seja, os receptores são internados desde a membrana celular até os compartimentos intracelulares. Mas por que isso? Isso é necessário para que haja uma modulação de sinal do ligando e evitando uma sobreativação da via de sinalização. Porque pensa, se eu tenho esses receptores na membrana, vem um fármaco, se liga a ele, e ele não é mandado para dentro, Quando vir mais fármacos, vão se ligar a ele e vão provocar uma resposta não necessária, além do que eu queria. Então, isso é necessário. Depois, concluída a endocitose, o receptor ele pode ser reciclado novamente e voltar lá para a membrana celular para esperar um próximo evento em que venha um opioide. Só que podem acontecer duas coisas após a endocitose, Ele pode ser reciclado e voltar lá para a membrana, que isso seria a ressensibilização, ou ele pode ser degradado. E esse é o problema, porque aí se ele for degradado, vai diminuir a presença dele na membrana celular. Então, pode ser que daqui a um tempo, eu dou de novo um medicamento para ele, só que esse medicamento não vai fazer tanto efeito, porque eu não tenho receptor. Nós temos também o dualismo de receptores. O
que é o dualismo dos receptores? São fármacos diferentes que produzem a mesma ação farmacológica, né? Nesse caso aqui seria a analgesia. Por exemplo, nós temos a morfina, que ela é agonista do receptor Mi, ou mil, e ela produz analgesia. E aí, nós teríamos outro opioide, que também provocaria analgesia, só que por um receptor diferente. Por exemplo, o kappa, certo? Só que, quando eu dou esse outro opioide sozinho, ele provoca analgesia pelo receptor kappa. Só que quando eu dou esse opioide junto com a morfina, esse opioide, segundo opioide, vai se tornar um antagonista de Mi. Esse seria o dualismo, né? Seria assim, ó. Por exemplo, a morfina é agonista do receptor Mi, cuja ação produz analgesia. Outro opioide pode comportar-se como agonista de um receptor diferente, exemplo, kappa. Porém, em mudança, comportar-se como antagonista competitivo do receptor Mi. Quando esse opioide ele atua só, vai produzir a analgesia pelo receptor kappa. Porém, em presença de um fármaco agonista Mi, que seria exemplo aqui a morfina, poderia interferir na ação analgésica deste último, dado sua propriedade antagonista Mi. E aí nós estaríamos ante um analgésico opioide que se comporta ao mesmo tempo como agonista e antagonista. Esse seria o dualismo. Nós temos a divisão dos fármacos opioides, né? Nós temos os agonistas puros, os agonistas antagonistas mistos, os agonistas parciais e os antagonistas puros. Os agonistas puros, eles são seletivos para o receptor Mi e eles mostram máxima atividade intrínseca. Então, eles têm máxima atividade, eles têm aquela afinidade pelo receptor Mi. Esses são morfina, heroína, oxicodona, petidina, metadona, fentanila e remifentanilo e sulfentanilo, certo? Esses são agonistas puros. E aí nós temos os agonistas antagonistas mistos, que eles atuam sobre um tipo de receptor opioide, sobre o kappa. E aí eles se comportam como agonistas, né? Mientras que sobre o Mi o faz como agonistas parciais ou incluso como antagonista. Esse aqui seria o exemplo aí de cima. Ele é um agonista sobre kappa, ele provoca uma ação analgésica sobre kappa. Só que quando em presença de outro agonista, ele vai ser competitivo com Mi, podendo ser um agonista parcial ou incluso um antagonista. Nós temos os agonistas parcial, que atuam seletivamente sobre o receptor Mi também, só que tem uma atividade intrínseca inferior à dos agonistas puros, né? Ele tem uma atividade inferior. E também, em presença de um agonista puro, podem comportar-se como antagonistas. Nós temos também os antagonistas puros. E esses antagonistas puros, eles, como o nome já diz, são antagonistas. Eles têm uma afinidade pelos 3 receptores opioides, só que ele é como se ele não permitisse, né, a atividade dos agonistas, né? E esse exemplo aqui nós temos naloxona e naltrexona. Nesse caso aqui, eles são muito importantes porque quando você dá um fármaco a um paciente e faz uma resposta a mais do que deveria, né? Por exemplo, uma depressão respiratória, coma e etc., você dá esse antagonista puro para tentar reverter a situação. Aqui, né, nós temos a morfina como um opioide, né, que as reações adversas da morfina